Bom, olá pessoal, atualidades entrando no ar num dia frio. Olha, a temperatura foi assim, eu estava bem tranquila, não estava um frio nem calor, mas hoje esfriou para valer, mas faz parte, nós estamos em pleno inverno. Bom, abrindo aqui, professor Breno Montanari, psiquiatra forense, agora é o forense primeiro, e depois é psicanalista, psicoterapeuta também, viu? E ainda tem ele aquele, sabe aquele que vem lá de Freud, que Freud de vez em quando conversava e ele olhava assim, eu fui lá no museu do Freud, lá, no consultório dele, eu vi isso lá. Freud falava, levanta aí. Estava escrito lá, Freud não estava lá, claro. Fui no consultório dele, que hoje é um museu. Ele fala, levanta aí. Senta agora na minha frente aqui. Tudo escrito lá, eu vi isso lá. E vamos terminar esse nosso papo. Então, o professor Breno faz isso também. Ele faz essa distensão. Ô Breno, satisfação, hein? Olha, toda minha, e até para dizer aí para o nosso espectador que a psicanálise é muito afrodisíaca, viu? Olha aí, tá vendo? Olha aí. Ela é muito estimulante. Estimulante, tá vendo? Olha aí. Bom, e hoje aqui, o povo quer saber. E são, olha, colocações aqui, perguntas importantes no dia a dia. Professor Breno, psiquiatra, né? Então vamos lá. Breno, tudo bem? Vamos lá? Tudo ótimo. Vamos lá. Olha bem, as perguntas são o seguinte. Perguntando aí o doutor Breno, psiquiatra, existe reações adversas de medicamentos psiquiátricos? Agora completando, as reações são muitas ou de pouca intensidade? E aí, Breno? Bom, a pergunta ela tem sua complexidade, porque tem vários tipos de medicamentos psiquiátricos. Eu vou citar os grupos mais importantes, até vai ser de interesse para o nosso espectador. Então, nós temos os ansiolíticos. Como o nome já diz, são medicamentos utilizados para abrandar os sintomas de ansiedade. São os ansiolíticos. Tem os ansiolíticos que são fitoterápicos, né? São derivados de planta, como, por exemplo, o calmã, tem três ervas cefsálicas. A alba é uma delas, a passiflora é outra, né, a passiflora é a... Funciona. Né, é fraquinho, numa ansiedade fraca, leve, ele tem um bom resultado numa ansiedade leve. Né? São medicamentos que nem precisa de receita médica, a pessoa pode comprar na farmácia. Né? E são basicamente esses que eu falei. E tem alguns da linha homeopática, como Ansiodorion e outros de linha homeopática, que também, de algum modo, tem alguma relação com a questão fitoterápica. Esses homeopáticos, eles funcionam assim, como um placebo ou não? Não. Eles funcionam mesmo? Eles têm um efeito, não um efeito contundente, digamos assim, mas para uma ansiedade leve, eles têm efeito, sim. Né? E aí, já que nós estamos falando nessas abordagens que são leves e brandas, por que não falar num bom chá de camomila? Sim, olha, é verdade. É calmante? Ajuda? Ajuda mesmo. Um chá de hortelã. Melissa. Né? Melissa. O que não ajuda são aqueles que potencialmente têm algo de cafeína, como, por exemplo, o chamate. Esse não, porque o chamate tem uma dose de cafeína. O chimarrão. O chimarrão. Então, são excitantes, então não vão ajudar. Então, para esse tipo de medicamento, não dá dependência, não tem nenhum problema, né? Não há superdosagem. Eu não recomendo que você se empanturre de chá de camomila, por exemplo. Mas é preciso, para que te dê algum efeito, é mais plausível que te dê um espasmo gástrico. Se tiver gestante, não pode. Ah, sim, se tiver gestante, não pode. É verdade. Bom, isso. Sim.
Exatamente, tem essa contraindicação na gravidez. Bom, esses são as medidas mais brandas, mais leves para a ansiedade, né? É lógico que também nós estamos falando de medicamentos, porque existem terapias não medicamentosas para a ansiedade, né? Funciona andar no lago, dar 2 voltas? Claro que funciona. Funciona isso. Opa! Funciona. E você, por que funciona? Porque na medida que você começa a se exercitar, você tem uma série o seu metabolismo produz uma série de substâncias, mas a mais eficiente nesse caso é a endorfina, produzida no exercício, e ela é tranquilizante e é antidepressiva, né? Então, andar é bom para a ansiedade? É bom para a ansiedade. Nadar é bom para a ansiedade, né? Ah, mas os exercícios anaeróbicos, só musculação, não, é bom também. Hoje nós sabemos que a musculação ela é capaz de produzir serotonina. Musculação. Serotonina, isso. Nem sequer é um exercício aeróbico, não. Ele é anaeróbico, está parado. Produz serotonina, produz. Isso pode ajudar na ansiedade? Pode. E pode ajudar na depressão também. Sim. Então, essa primeira faixa, vamos chamar assim, de terapêuticas, assim, essas não tem contraindicação, cada um pode fazer. Como tudo na vida, não se deve exagerar, né? Porque tudo que é exagerado é ruim, né? Tudo, até, né? Dormir exagerado é ruim, né? É tão ruim quanto dormir pouco, dormir muito. Dá problema. Agora, né? Tem um trabalho, sim, saudável que a pessoa goste, também é importante? Sim, é a laborterapia, é o nome, laborterapia, né? Eu penso que você também, pelo que eu já te conheço há tanto tempo, e outras pessoas que eu conheço, para mim o trabalho ele é terapêutico, eu gosto do que eu faço. Eu às vezes fico lá, começo a esticar muito minhas férias. Opa! Vamos lá! Então, sim, tanto que tem a técnica da laborterapia, é a terapia pelo trabalho. Sim. Às vezes a pessoa está lá desenvolvendo um sintoma de ansiedade e tem alguns casos que eu proponho à família, quando é um caso de um jovem e tal, proponho à família que mesmo que não receba nada... Fazer um trabalho. É isso aí. Que tenha um horário marcado, que faça alguma coisa, se sinta útil, se sinta eficiente, isso ajuda muito. Mas eu falei assim, eu penso que a questão que o nosso ouvinte quer saber é aquela que abrange os medicamentos que ele ouviu falar por aí, fluoxetina, diazepam. Então, vamos nisso aí, que eu comecei com a ansiedade, que é a ansiedade bem leve. Você tem esses ansiolíticos e essas técnicas ansiolíticas também que ajudam bastante, né? Agora, se nós sairmos de uma ansiedade leve para uma ansiedade moderada ou para uma ansiedade grave, o que é uma ansiedade moderada? O que é uma ansiedade grave? É uma ansiedade que começa a afetar muito você e já não responde a essas técnicas e começa a afetar você no trabalho, no relacionamento com a família, no relacionamento com a esposa, na sua própria tranquilidade, já te afeta o sono, você começa a não dormir direito, acordar várias vezes à noite ansioso e começa a ter muitas vezes sintomas psicossomáticos que você conhece bem. A área gastroenterológica é uma das áreas mais afetadas pelos sintomas psicossomáticos, né? A gastrite, a úlcera, a esofagite, né? Elas são áreas, além da parte intestinal, dos desarranjos intestinais psicossomáticos, né? Então começa a afetar, e a parte do coração pode ser afetada? Claro que pode. Taquicardia, o coração fica acelerado. Então, a partir do momento em que a ansiedade começa a ficar de tal monta, que começa a afetar você fisicamente, que começa a te dar transtorno no trabalho, transtorno no sono, transtorno no relacionamento com esposa, com filhos, e essas medidas, porque a maioria das pessoas faz desse modo, viu, João e o espectador, a maioria
ela vai na farmácia, pede a maracujina, pede a passiflora, começa tentando por aí, às vezes até branda no início. A partir de um certo momento, ela vê que aquilo já não funciona mais. No que não funciona mais, é quando geralmente vem me procurar, porque daí já viu que aquilo lá não deu certo. Então, aí, a partir de uma quantidade, de um tipo de qualidade de sintoma, né? Quantidade é aqueles sintomas que ficam por muito tempo e são fortes. E a qualidade é o tipo de sintoma. Por exemplo, sintomas físicos, como eu falei, taquicardia, o coração começa a disparar, sudorese, tontura, dor de cabeça. Quando começa a afetar, aí não tem muito jeito, temos que medicar. É sobre essa medicação que eu acho que também cabe a pergunta, né? Como é que a gente trata uma ansiedade? A ansiedade, ela pode ser tratada por ansiolíticos. Tem específicos, né? Que são específicos. Os ansiolíticos, e pode ser tratado pelos inibidores da recaptação de serotonina e da noradrenalina e da acetilcolina. Então, são antidepressivos. Que são antidepressivos, mas têm um excelente efeito para a ansiedade também. Então, assim, medida com os fitoterápicos, que eu já enumerei, não deu nada certo. A gente precisa de uma coisa um pouco mais contundente, a gente tem que trabalhar com esses ansiolíticos. Né? Aí, nós temos que ponderar, porque a pergunta, acho que até uma das que vem por aí, a pergunta é, mas esses medicamentos podem dar dependência? Isso. Podem dar dependência, sim. Quais são os mais comuns ansiolíticos para o nosso ouvinte, que já viu falar de todos eles, mas vamos lá. São basicamente da família dos benzodiazepínicos. Porque são esses que dão a dependência. Mas, doutor, tem algum medicamento que não é da família dos benzodiazepínicos e também é ansiolítico? Tem. Vou falar neles já. A grande família, da época que eu me formei, acho que provavelmente da sua época também, o que se tinha era a família dos benzodiazepínicos. E bons. Hoje nós temos outras linhas que eu vou falar. Mas dos benzodiazepínicos, o mais famoso, o mais antigo da nossa época é o diazepam. Ele é o pai dessa família, é o diazepam. Verdade. Né? O que é o diazepam? O diazepam é um óxido benzodiazepínico. Ele tem uma molécula que age na sinapse. Não vou entrar em detalhes científicos, não importa tanto para o nosso ouvinte, né? Mas ele age no sistema nervoso, ele age diminuindo a ação dos estímulos que passam pelos filamentos nervosos. Eles diminuem a ação e, com isso, abranda um pouco aquele quantum de agitação, de incômodo. Ele deixa a pessoa menos agitada e menos reativa aos elementos básicos do dia a dia, porque na sociedade que a gente vive hoje, basta você ligar a televisão para você ficar ansioso, né? Guerra, não sei aonde. Né? Atropelou, furtou, não sei o quê, né? Aí você olha a questão política, não, a oposição diz, não, esse governo está falindo o país. Você já começa, puxa, nossa, então e agora? Estou vivendo num país falido, como é que eu vou fazer? Né? E tal. Aí vem o outro da posição, não é nada disso, aí você respira, mas esse jogo, a gente tem um joguete nisso aí. E isso, claro, gera muita ansiedade. Então, nós vivemos hoje uma cultura ansiogênica. Tanto ela é ansiogênica que o clonazepam, e especificamente o clonazepam, cujo nome comercial é Rivotril, se não me engano, o segundo medicamento mais vendido no mundo. Isso. No mundo. Mais do que os digitálicos para o coração, mais do que os antiácidos. Vamos ver a quantidade de uso desses benzodiazepínicos. Né? Então dos benzodiazepínicos, o diazepam está na frente,
Já que eu falei do Rivotril, o Rivotril é o clonazepam, Isso. que é da família, é um derivado, não é o diazepam, ele é um derivado do diazepam, o clonazepam. Outro, também muito antigo e muito famoso, é o bromazepam, que o pessoal conhece porque o nome comercial é Lexotan, o nome comercial todo Tem mundo até conhece. artista que faz propaganda disso. Tem até- Eu tomo um Lexotan, fica bom. Isso, o Lexotan, fiquei bom. Exatamente, né? E tem uma música que eu acho que é a Leila Pinheiro que canta, que a letra é do Aldir Blanc, que fala também, no meio da letra tem o tal do Lexotan, no meio da letra. Fala, Né? Então, dos famosos, outro muito famoso, que é da mesma família dos benzodiazepínicos, é o lorazepam, O lorazepam. cujo principal é o Lorax. Conhecidíssimo. Conhecidíssimo, mas é da mesma família. Diazepam, Lexotan, Lorax. Estamos falando da mesma família de remédio. Mas é o mesmo remédio, doutor? Não é o mesmo. Não é o Não mesmo. Eles têm uma estrutura parecida, mas não é a mesma coisa. Tanto que nós podemos dividir, para o nosso ouvinte, o nosso espectador entender, a divisão básica, a outra, vou pegar a básica, são aqueles de curta duração e os de longa duração. Os de curta duração duram algumas horas e são eliminados do organismo. Outros se mantêm. Outros se mantêm por 24 horas, 28 horas. Né, se mantém ali, né, no organismo, claro, vai... Porque a pessoa precisa dele. Então, aí que entra a escolha. Isso. Né? Se são... Por exemplo, se o problema é só pegar no sono, então vamos optar por um hipnótico, que o hipnótico é dessa mesma família, mas tem uma duração ainda muito mais efêmera. O hipnótico. É ali para dormir. 2, 3, não, efêmero, porque 2, 3 horas ele já... É só isso, para pegar no sono, nem para dormir. Pegar no sono. E aí tem um que garantidamente você conhece bem, que é o que se usa nas endoscopias, que é o midazolam. Midazolam. Né? E que é da família dos benzodiazepínicos, né? E de curtíssima duração. Né? Eu não sei quanto curto. Hoje atendi de manhã uma paciente que me contou que o marido foi fazer a endoscopia e tomou midazolam. Diz que, mas chegou em casa e está dormindo até agora. Mas não é o comum, não. Não é o comum. Ele é um indutor do sono. Ele dá um pico para dormir e rapidinho ele sai. Rapidinho sai. Tanto que a maioria da pessoa acorda logo depois sai andando. Né? Sai andando. Então, né? É o do Boa Noite Cinderela, né? A pessoa, ela está lá na balada... E bota uma coisa ali na bebida, já viu? Que a coisa é o midazolam. É o midazolam. Então, veja, o que nós já temos? Nós temos, a família é uma única, a família dos benzodiazepínicos. É a família. O principal representante é o diazepam, que tem umas 20 e poucas horas de duração no organismo. Dura um pouco mais. Ele dura bastante. Ele é o mais antigo e é o primeiro a ter sido descoberto. Depois nós temos outros, que é o bromazepam, que é um outro, o lorazepam, né? Temos o lorazepam já é de mais curta duração, o diazepam é de longa duração, o bromazepam duração menor do que o diazepam, mas no caso, por exemplo, desses indutores que eu estava falando, como o midazolam, a duração é muito rápida. Eles são benzodiazepínicos de curtíssima duração. Duram pouquíssimo tempo. Sem ressaca, quase. E praticamente sem ressaca. Então, é essa variação. Né? Se a pessoa ela quer uma medicação que não só a faça dormir, mas faça com que ela acorde tranquila, zen, sossegada, vamos dar um benzodiazepínico de longa duração. Ela vai dormir, vai acordar e vai acordar ainda com o efeito da medicação. Agora, você falou uma coisa aí. Esses medicamentos levam a uma dependência. Agora, a pergunta vem assim, antes da gente entrar na outra aqui. A pessoa poderia tomar isso aí ao longo da vida,
com essa dependência, teria algum efeito, sim, adverso? Não, fazendo parte da pergunta. Não, porque faz parte do... Eu já vi as perguntas suas, sei que uma das perguntas, Sim. ela fala sobre isso. A pergunta medicamentos psiquiátricos causam dependência? Né? Então, é preciso entender o que é dependência. Sim. Né? Dependência, ela é baseada numa vivência emocional chamada síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência são os sintomas que a pessoa tem quando ela fica sem aquele medicamento. Aí você diz, mas espera aí, essa síndrome de abstinência é aquela mesma quando a pessoa usa cocaína, depois para, e sente abstinência, fica louca, ou usa maconha, ou usa álcool, e se fica abstinente do álcool, começa a ter alucinação. É dessa abstinência que nós estamos falando? É desta. São todas drogas. Você fala, mas, doutor, isso não é um problema? Aí vamos devagar. Há uma diferença entre você se drogar, se beber, tomar álcool e tomar uma medicação. Sim. Qual é a diferença? A diferença é que, embora exista a dependência, a pessoa começa a usar boa parte desses medicamentos. Quando a pessoa para de tomar, ela sente falta. Mas então não dá para parar nunca? Não. Dá para parar sim. Mas tem que ter todo um processo. É o processo de desmame da medicação. Você vai gradualmente diminuindo a dosagem, com isso a pessoa vai desmamando lentamente, né? E dá para parar ou dá para ficar numa dose que muitas vezes é pequena, porque a pessoa necessita, é melhor que ela fique com aquilo do que ela fica tensa o tempo todo. Agora, a colocação aí, só estendendo um pouquinho mais, quer dizer, essa dependência poderia ocasionar, assim, dentro da psicofarmacologia, algum efeito contrário assim, ao organismo? Vamos tentar traduzir o que se chama de efeito contrário, um efeito colateral, é isso? Pode ser. Em outro órgão, por exemplo. Oi? Em outro órgão aí que poderia afetar. Por exemplo, a própria mente. Fazer o seguinte, a pessoa ter, assim, acelerar um processo mais na frente de demência, alguma coisa nesse sentido. Memória. A questão da demência e do Alzheimer... Nós vamos fazer um programa. Então, não só... E aí, mas já adiantando um pouco na relação... Isso. Dessas doenças. Tem. Ou no início... Tentaram abafar, dizendo, não, isso é só uma história, que quem tomasse por muito tempo... Centralizaram no Rivotril, que é o clonazepam, e depois deram uma ampliada em todos os benzodiazepínicos, que se tomar por muito tempo uma dosagem alta, pode favorecer a demência. Há alguns estudos que sugerem que sim. Veja, só que presta atenção, não quer dizer que tomei e vou ficar demência, não é isso, não. Não. Primeiro, não é para todo mundo, são casos eventuais que tomem dosagem por muito tempo e dose alta. Da dose, né? isso. Então, assim, uma dose... Eu raramente dou dose alta de benzodiazepina. Às vezes eu tenho que dar porque a pessoa já vem me procurar tomando a dose alta e ela já está dependente daquela dosagem. Né? Então, eu tenho que fazer um trabalho para esse desmame, porque a pessoa passa da dose terapêutica. Eu vou dar um exemplo prático, né? Nós temos, pensando no Rivotril. O Rivotril tem 4 tipos de medicamento, de formulação do medicamento. Sim. Então você tem o mais fraco, que é o Rivotril de 0,25 sublingual, debaixo da língua. Sim. Você tem o de 0,5 miligramas. E você tem um de 2 miligramas. Sim. E você ainda tem gotas. Então, você tem 4 apresentações do clonazepam, não só do Rivotril, não, de similares que também tem, a maioria dos similares tem essas mesmas apresentações. Né? Então, assim, qual a dose padrão
Isso. Para o Rivotril. É assim, se a ansiedade é uma ansiedade leve, inicial, a pessoa começa a ter uma ansiedade, eu acho importante, eu estou falando isso, mas esses medicamentos são controlados com receita azul, e isso deve ser tomado mediante acompanhamento médico. Médico, tá? isso. Então nós estamos fazendo uma abordagem aqui Sim, para corretíssimo. a pessoa ter o conhecimento, mas só para isto. Mas é evidente que é preciso uma boa relação médico-paciente. Mas nós estamos trabalhando para a pessoa conhecer como funciona. Até é importante, porque às vezes a pessoa vai e um médico que nem é psiquiatra receita, e a pessoa fala, mas toma, não toma. Às vezes chega assim, a pessoa chega e fala, meu médico clínico me receitou Rivotril, doutor. Ela sabe que eu sou especialista na área, então ela pergunta para que eu esclareça. Então, aqui vão alguns esclarecimentos. Então, Tá certo. você tem 0,5, que é a dosagem fraca, e vamos a mais fraca ainda, 0,25, que é sublingual, ele se dissolve na língua e tem uma ação de em 3, 4, 5 minutos, ele já tem uma ação. Isso é bom para quem tem eventuais episódios de ansiedade. Não tem uma ansiedade contínua. São picos. São picos de ansiedade. Esse aí é bom porque naquele momento... Apaga o incêndio. Apaga o incêndio, é isso. Muito bem, boa comparação. Apaga o incêndio, né? Não apaga um tremendo incêndio, não. Verdade. Mas um incêndiozinho moderado. Põe debaixo da língua, aquilo já dá uma abrandada, né? E não afeta a cognição, não afeta os reflexos. A pessoa pode dirigir automóvel. Às vezes eu brinco com meus pacientes dizendo assim, você pode até dirigir uma moto naquele Globo da Morte do circo. Não recomendo, porque aquele Globo da Morte é uma brincadeira. Perigoso. É perigoso, mas eu recomendo. Eu falo, até pode. Reflexo para isso você tem. E o de 0,25, que é sublingual. Não tem outro que não seja sublingual. Isso nós estamos falando do Rivotril. Depois nós temos o 0,5, que é uma dosagem fraca. Quando a pessoa nunca usou, é um marinheiro mesmo de primeira viagem, 0,5, dorme, às vezes dorme muito bem, acorda bem. 0,5, eventualmente podia tomar até metade, mas metade equivaleria ao de 0,25 sublingual, porque metade de 0,5 é 0,25, que é o primeiro sublingual que eu falei. Então, 0,5. Antes de chegar no 2, você pode usar... Aí entra a pergunta. Aí a pessoa começa a tomar 0,5, ela adquire resistência a esse remédio. Isso, e ela dá um pulo. Adquire resistência que de repente aquele 0,5 não funciona mais. Acontece. É comum? É comum. Aí é comum. Sobe a dose. Aí sobe a dose. Né? Sobe a dose. Vamos 0,5, então vamos para 1 miligrama. Mas, doutor, não tem de 1 miligrama. De 0,5 passa para de 2, tem problema. Quebra na metade de 2, está com 1. Ou pega gotas, toma 10 gotas, dá a mesma equivalência, dá 1 miligrama. Né? E nem todos desenvolvem. Eu tenho pacientes que tomam por muitos anos 0,5 e fica com 0,5 sem nenhum problema, não adquirem resistência. Você falou não adquire resistência, mas assim, subiu a dose um pouquinho. E a partir de quanto tempo ele pode, assim... Você falou que não adquire muita resistência, tá certo. Mas ele pode acontecer, assim, que ele fique preso a esse medicamento e ele fala assim, olha, agora eu estou bem, eu quero parar. E você orientaria aí num desmame. A partir de quanto? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Tem período? Varia muito. Varia muito. Muitas vezes, o indivíduo está lá, tendo uma vida equilibrada, emocionalmente equilibrada, e tem uma situação qualquer que estressa o sujeito. Perde dinheiro, de repente, fica numa situação financeira complicada, ou há uma perda de alguém querido por morte, né? Ou há uma situação em que o sujeito perde o emprego, é transferido para um lugar que ele não gosta, e aí ou há um problema na relação conjugal, ou com o filho fica drogado, né?
e o sujeito entra num estado de estresse, começa a ter problema no trabalho, problema Sim. para dormir, problema para comer, problema no relacionamento, você começa um tratamento, eventualmente pode ser um tratamento com benzodiazepínico e eventualmente pode ser com Rivotril, para dentro do protocolo de uso para tirar o sujeito do estado de ansiedade. Está dentro do protocolo. Tá. Aí, na sua pergunta, o sujeito vai tomando. Ele vinha tendo uma vida normal, boa, teve essa circunstância, e ele começa a se adaptar, as situações começam a melhorar, vamos lá, ele arruma de novo um novo trabalho, começa a adequar aquele novo trabalho e tal, com a esposa, volta, começa a ficar bem. Doutor, eu estou melhor, dá para diminuir? Claro que dá para diminuir, deve diminuir, não só dá como deve. Então, tá com 0,5, vamos para 0,25, e de 0,25, vamos tentar só quando você sentir necessidade e parar. É possível isso? Quando é uma crise de ansiedade, o sujeito não é um sujeito que tem a ansiedade como característica da sua personalidade. Aí é um pouco mais complicado. Quando é um sujeito que não tinha essa ansiedade, mas tem lá uma situação que causa essa ansiedade, situação da vida, circunstância da vida, passa essa circunstância, ela não afeta mais o sujeito, então já, talvez o remédio já não seja mais tão necessário. Dá para tirar? Dá para tirar. Existem situações que você vive, João, que eventualmente a gente trabalha com isso dessa forma, que são processos de pós-cirúrgicos, de adaptação pós-cirúrgica. Verdade. E dependendo do tipo de cirurgia, ela é complicada. Complicada porque tira o sujeito do ritmo habitual da vida dele. E ele tem que se habituar a novamente, volta. Né? Então ele fica ansioso com aquilo, começa a criar fantasias. Né? E tem uma palavra que é o seguinte: você está curado. Isso aí, pum, levanta. Estou falando da cirurgia. É essa que você usa, na palavra que você... cara, você está curado, acorda, você está curado. Isso aí. Acorda. Ô, Breno, o negócio é o seguinte, tem muitas perguntas e nós vamos fazer o seguinte. Esse programa aqui é muito bom, de orientação, etc. Nós vamos fazer também, tipo, uma minissérie com o professor Breno e nós vamos dar continuidade. Olha, o povo quer saber sobre questões emocionais e uso de medicamentos, tá certo? Tá. Eu acho que você podia até adiantar algumas perguntas que vão ser respondidas na próxima, até para o nosso ouvinte. Vou adiantar, então. Vamos lá. Doutor Breno, quais são as dosagens de um tratamento personalizado com um efeito benéfico? Tá. Doutor Breno, existe a taquifilaxia com medicamentos psiquiátricos? Taquifilaxia é o seguinte: você usa o medicamento durante muito tempo, daqui a pouco você começa a fazer uma reação a esse medicamento. E aí a pessoa fala: peraí, eu nunca tive nada com esse medicamento. Concorda? Sim. É mais a pessoa desenvolver resistência. Ao remédio, né? Alguns medicamentos, por exemplo, outro dia alguém me falou que em hospitais, isso ocorre na Santa Casa, por exemplo, as bactérias começam a ficar resistentes. Então você começa a ter um tipo de pneumonia que praticamente você só tem lá. E aí aqueles antibióticos já não funcionam mais porque a bactéria se tornou resistente àqueles aquele antibiótico que usava ali. Então a pergunta é, isso ocorre também na psiquiatria, na questão? Isso. Ocorre. Sim, a pessoa fica resistente a... Tá certo. Vamos falar disso. A outra pergunta é o seguinte: tem que se desmamar com os medicamentos psiquiátricos ou não necessariamente? Isso. Nós vamos falar os que necessitam de desmames, os que necessitam de desmames muito graves e os que necessitam de desmame mais leve, os que até nem precisam de desmame. Nós vamos ponderar tudo Então, aqui hoje é o primeiro capítulo. Mas vamos lá, mais perguntas, que a gente vai continuar. Há necessidade de manter os medicamentos psiquiátricos por toda a vida? Boa pergunta. Boa pergunta. Doutor Breno, a última aqui faz parte dessa minissérie, o primeiro capítulo hoje. Há necessidade de dosar os medicamentos psiquiátricos como se faz com lítio? Alguns sim.
Olha. Alguns sim. O lítio, por exemplo, com certeza. Mas tem outros. Tem outros. Olha Tem aí. outros também. Tá vendo? Bom, professor Breno. Ô, Breno, muito bom. E a gente então vai dar continuidade. Primeiro capítulo. Então, resolvendo isso agora, ao vivo aqui. Primeiro capítulo. Tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aí. Obrigado, até o próximo. A gente se vê daqui a pouco, já no próximo bloco aqui, com outro assunto também interessante. Já, já.